Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que eu sempre tive vontade de fazer. É uma versão dos 50 fatos sobre mim, mas uma versão contada prolongadamente. Quem é Marcelo Polo? Quem é esse que vos fala hoje? Eu sou uma criança, eu sou um adulto, eu sou um adolescente. As três fases que eu já passei na minha vida sempre tiveram um grande problema, que é os problemas de pele. Meu corpo sempre foi acostumado a ter problemas de pele. E esses problemas de pele, segundo os médicos dizem, é por causa que a hora que faz a divisão celular, né, a divisão das células, acaba tendo mais probabilidade de erros do que das outras pessoas em comum. Então, uma pessoa que tem a chance de 1% de desenvolver alguma coisa, a minha chance é bem maior. Eu já tive 2 cânceres, tanto o câncer infantil quanto em 2018. Estou passando pelo o problema da tireoide agora para resolver, né? E o que eu falo para vocês é assim, eu fui uma criança que sofri muito bullying. Porque eu gostava das brincadeiras de rua na minha infância. Pique-esconde, jogar bola, vôlei. E as crianças da minha rua sentiam vergonha de mim, porque eu era meio desastrado. Porque uma das consequências do câncer infantil que eu não contei foi que a minha altura ficou maior do que a da maioria das crianças. Então tinha lá todo mundo de 8 anos. Todas as crianças de 8 anos tinham o tamanho de 1,30 m. Eu já tinha 1,70 m. Então eu sempre era o excluído. Por minha mãe trabalhar numa cidade que tinha um pensamento muito arcaico com relação à doença que eu tive, né, com relação ao câncer, até os 13 anos de idade, minha mãe mudou eu de escola diversas vezes. A questão não era que eu não me adaptava ou que eu era fresco para, vou mudar de escola e pronto, acabou. Não. A questão toda era o seguinte: eu chegava na escola e encontrava uma série de problemas. As pessoas tinham problemas e esses problemas eram descontados em mim. Eu fui parar numa escola, que eu não lembro se era a quinta série ou sexta série, em que meu pai fazia questão, minha mãe trabalhava todo santo dia como professora, meu pai fazia questão de me levar porque a escola era um pouco longe. Então meu pai todo dia fazia questão de me levar. E todo dia que tinha aula de português, e que meu pai estava lá me levando para a escola, a professora de português se irritava com a presença dele, ela vinha para cima de mim, gritava: "Ah, você trouxe ele para me intimidar". Eu ficava sem reação. Imagina uma criança que recebe gritos de uma professora que, sinceramente, eu não tinha nada contra ela, nada. Ela era ao mesmo tempo professora minha da manhã e professora do período da tarde do meu primo. Eu não tinha nada contra ela. Ela tinha um projeto de cartas que eu gostava, que eu adorava fazer. Só que, sinceramente, foi uma experiência não muito legal. Quando eu fui estudar na escola onde minha mãe dava aula, a escola que minha mãe se aposentou também, né? Ela ficou os últimos anos de profissão dela nessa escola.
foi um outro tabu que eu encontrei. Era uma criança que gostava da mãe, que tinha apego à mãe, que a mãe não podia demonstrar fraqueza, porque a mãe sofria também bullying na cidade. Minha mãe sofreu bullying dentro da cidade também, dentro dos próprios professores que eram colegas de trabalho dela, por ela não ser oficialmente casada no papel, tudo certinho com meu pai. E minha mãe sofreu desse bullying por anos. Então ela tinha que ser forte, ao mesmo tempo eu queria ficar perto dela, e ao mesmo tempo era uma implicância da direção, era uma implicância das pessoas. Foi muito complicado. Até os 13 anos que eu vivi na cidade onde eu nasci, sinceramente foram 13 anos muito complicados. Eu tinha infecções de garganta quase todo santo mês. A minha garganta fechava, infeccionava, dava pus, quase todo santo mês. Minha mãe, até os 13 anos de idade, gastou muito dinheiro com farmácia para mim. Gastou muito dinheiro, mas muito dinheiro. Foi uma época em que a gente não tinha o tanto conhecimento de farmácia, porque era uma cidade pequena que a gente morava, e que é justamente a cidade hoje onde eu voltei a morar, né? E sinceramente, era complicada a situação. Era complicado, mas tem a parte boa. Minha mãe sempre gostou que a gente participasse do clube que tinha na cidade. Era um clube onde tinha piscina, tudo. Então essa parte eu fui feliz, sim. Só que tem muita parte difícil da minha infância que me marcou. Me marcou muito o fato da pessoa que mais me inspirava como pessoa. A gente nunca teve uma conversa decente enquanto eu era criança. Sinceramente, eu tinha muita inspiração e tenho até hoje pelo meu tio, irmão da minha mãe. E sinceramente posso dizer para vocês, se eu tive uma conversa até os 13 anos de idade, até a data que eu mudei dessa cidade junto com a minha mãe para uma outra cidade grande que fica aqui na região onde eu moro. Eu não me lembro de uma conversa com a pessoa que eu mais gostava, com a pessoa que eu sentia assim, eu preciso ser igual a ele. Eu não tive uma conversa. E era meu tio, padrinho meu de batismo. E ele pouco conversava comigo. Eu fui conhecer meu tio de verdade nesse último ano, nesses 6 meses que minha mãe voltou para a cidade natal. Quando ela era viva, esses 6 meses que a gente teve boas conversas. E nesse período agora que eu tô sem minha mãe. Que eu realmente fui conhecer e conversar com ele. Eu fui conhecer quem é a pessoa que me inspirou tanto. Quem é a pessoa que me inspirou a fazer biblioteconomia. Porque eu não conhecia. Eu tinha uma fantasia tão grande, tão grande, tão grande, assim, como eu não conhecia ele de conversar com ele, eu só via ele, a imagem dele, é sempre meio bravo, meio estressado, nunca parou para conversar comigo. E então eu sentia muita falta, muita falta. Eu sou uma pessoa que sou ligada a muitas pessoas. Eu senti muita falta dele. Vocês podem estar vendo nesse vídeo que eu tô com uma pomada colocada em cima de um machucado de pele. Mais um machucado de pele.
Até hoje, até a idade adulta, tenho esse problema celular. Que na divisão celular, as células acabam se multiplicando de maneira errada, acaba formando doenças. E a chance de se formar outro câncer não é descartável. Porque eu tô sempre essa divisão celular e sempre acaba às vezes errando. Então meu corpo tem essa probabilidade. Eu fui aprender a escrever depois dos 13 anos de verdade. Ainda erro, ainda erro. Caligrafia não é meu forte, escrita não é meu forte, mas eu fui aprender graças a que minha mãe, quando mudou de cidade, me colocou no Kumon. Ah, é o método que me fez aprender a escrever? Não, desculpem, mas não. Não é o método. Era a professora que ministrava lá, que administrava tudo. Ela foi a grande responsável por me fazer escrever muito bem. Ela foi a grande responsável por eu me alfabetizar entre a sétimo e o oitavo ano do ensino fundamental e com 17 anos ter entrado na USP. Ela foi a grande responsável por conseguir fazer isso. Porque eu sabia ler tudo. Eu aprendi a ler com gibis. Saber ler, eu lia de trás para frente tudo que tinha, tudo que eu podia ler, eu lia. Eu tive uma paixão na infância por leitura, acho que maior do que minha mãe conta. Porque minha mãe contava que ela também, quando na infância, ela gostava muito de ler, depois ela ficou um tempo que ela não lia nada, absolutamente nada. Eu sou mais ou menos assim. Eu li muita coisa. De repente, nada, eu não consigo abrir um livro. E às vezes as pessoas perguntam pra mim: "Nossa, você é formado. Por que você não vai trabalhar na sua área? Por que você vai mexer com artesanato? Por que você vai mexer com vendas?" Eu não vou trabalhar na minha área porque me dói muito por enquanto. Por enquanto me dói muito o fato de ter que abrir um livro. Abrir um livro é uma coisa que me lembra tanto da minha mãe, mas tanto, tanto que ela sonhou de me dar essa faculdade, o tanto que ela batalhou, o tanto que ela sofreu, porque eu estudava à noite, às vezes ela ficava sozinha em casa e os vizinhos eram, desculpa, mas barulhentos, loucos e tudo o resto que vocês podem imaginar, porque a casa era conjugada com um bar. E o dono da casa, né, era uma casa alugada, alugava o bar também, e o bar, sinceramente, eles ficavam até 3, 4 horas da manhã com música, no outro dia cedo abria, e sinceramente era uma tormenta. Foi aí que eu comecei a tomar remédio para dormir. Eu comecei aí e aprofundei muito no remédio para dormir depois que minha mãe faleceu. Eu comecei a tomar remédio para dormir depois que ela faleceu de uma maneira muito maior. Parece que eu sinto medo de deitar na cama e de lembrar. Eu fiz um vídeo contando como foi exatamente o dia que ela morreu, na minha visão, porque eu vou ser sincero para vocês. Foi um momento tão difícil, que eu quis apagar da minha memória. Eu quis apagar da minha memória. E quando a gente mudou para cidade grande, né?
que as pessoas não sabiam mais sobre o meu problema e que eu comecei a esconder as 7 chaves sobre esse problema. Embora eu fiquei apaixonado os 3 anos do ensino médio por uma pessoa que eu não conseguia absolutamente chegar perto dela por causa do meu medo das pessoas descobrirem o que eu tive na infância, até que eu entendi que o medo não leva a nada, até que eu entendi que a gente tem que fazer o que gosta, que a nossa vida é tão rápida, tão passageira, que eu contei, depois que ela morreu, o vídeo público, né, sobre o câncer infantil, tá no canal para vocês verem. E foi 3 anos de ensino médio que eu estudei muito. Foram 3 anos de ensino médio que não tive problemas, assim, tive muitas felicidades. Eu estudei junto com pessoas incríveis, pessoas que eu sinto falta até hoje. Eu digo que eu não podia ser milionário, porque se eu fosse milionário, eu queria contratar tantas pessoas que passaram pela minha vida para trabalhar na minha empresa. Então acho que por isso que eu não tenho uma empresa, porque são pessoas que me marcaram demais. São pessoas que eu sinto falta até hoje. São pessoas que seguiram a vida. E parece que nesses 10 anos que faz que eu terminei o ensino médio, parece que eu não consegui seguir direito a minha vida. Eu tinha tudo traçado, tudo bonitinho, tudo esquematizado. Na hora H parece que tudo se misturou. Na hora H parece que as coisas se misturaram de uma tal forma que não progrediu. Foi muito difícil. Foi muito difícil pensar no atual momento. Eu jamais cogitava que ela como seria a vida sem minha mãe. Eu jamais cogitei. Eu jamais pensei: "Nossa, como é que vai ser?". Eu nunca tinha cogitado. Eu nunca tinha cogitado, porque a falta que eu sinto dela é muito grande. Mas eu sei que foi a hora dela. Eu tive que aprender com uma pessoa, depois que ela morreu, que eu digo que é meu anjo da guarda, essa pessoa, que eu tive tanto a aprender com as palavras dela. Muita coisa que minha mãe teve medo de me ensinar, de me ensinar a viver nesse planeta que é selvagem, que as pessoas estão aí, uma pronta para massacrar a outra e vice-versa, que foi muito complicado. Foi muito complicado. A minha vida se resumiu muito em estudar, estudar, estudar nos últimos anos, né? Até terminar o ensino médio, começar a faculdade. Na faculdade eu tive um problema muito sério, que foi eu não aguentava ficar dentro de sala de aula muito tempo. Eu não aguentava ficar ali. Chegou uma hora da faculdade que eu falei: tá difícil. Tá difícil ficar aqui, sentar, olhar para. Ah, tô aqui. Tá difícil. Me doeu, mas não tanto. Quando eu fiz, em 2018,
a químio.